Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e finalmente eu terminei a segunda temporada da série You da Netflix, ou Tu, como fica lá, mano. Por que eles não colocam você, coloca Tu? Mas ok. Tem vários estados do Brasil que falam Tu, né? Então acho que fica ok. Mas enfim, vim aqui falar da segunda temporada dessa série. Por enquanto eu vou falar sem spoilers, tá? Então se você ainda não assistiu, fica tranquilo, pode assistir esse vídeo que eu vou fazer uma crítica meio que genérica. Vou comentar algumas coisas? Vou comentar algumas coisas, mas nada que vai estragar a sua experiência quando você for assistir a segunda temporada. E aí lá pro final do vídeo eu vou comentar algumas coisinhas sobre o final dessa temporada, com spoilers, mas aí eu aviso antes, então pode assistir aqui tranquilo, fechou? Mas antes de eu começar essa crítica aqui, se você já chegou por aqui, já chegou nesse primeiro minuto do vídeo, então já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like também que ajuda muito a divulgação do vídeo, e o que ajuda mais ainda, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tragam novas pessoas para esse canal pra gente falar cada vez de mais séries. Comenta que séries você quer ouvir falar nesse canal que nunca falo, deixa aqui nos comentários para eu saber, para eu poder me organizar e quem sabe eu volto aqui para fazer um veredito, uma crítica, curiosidades ou qualquer coisa que seja da sua série favorita. Então deixa aqui nos comentários, compartilha com a galera esse canal, porque estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu preciso da ajuda de vocês para chegar nessa marca. Agora chega de enrolação, vamos logo falar da série You, que nessa segunda temporada trouxe de volta o Joey Goldberg, ou agora o Will Bettelheim, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que está atrás da sua nova obsessão, uma garota chamada Love. Ao mesmo tempo, ele está correndo da Candace, está fugindo da Candace, que apareceu no final da primeira temporada, que era uma ex dele, que ninguém sabia se estava viva ou não. Ela apareceu viva no final da primeira temporada, e agora na segunda tá meio que indo atrás dele para se vingar, para revelar quem ele é de verdade e tudo mais. Então ele tá meio que fugindo dela e fugindo das coisas que ele fez no passado também, né? Traduzindo as pessoas que ele matou, no caso. Agora o Joey, ou melhor, o Will, tá tentando deixar os seus velhos hábitos para trás para se tornar um novo homem. Só que ele começa a perceber que não é um negócio tão fácil assim, já que ele é um sociopata. Aliás, acho que até cabe uma observação aqui, uma pequena observação bem rápida e bem leiga. Ele é um sociopata, na verdade ele tem as características mais próximas de um sociopata, ele não é um psicopata, são coisas diferentes. Por exemplo, o Joe, ele tem todas as características realmente de um sociopata, ele é antissocial, ele mente com facilidade para conseguir, né, manipular as pessoas, ele consegue fingir emoção, mas ele sente emoção também, ele sente remorso, ele age por impulso, muitas vezes ele faz isso. Então essas são mais características de um sociopata, diferente de um psicopata, que é mais, não age por impulso, é mais frio, mais calculista, ele não finge emoção porque ele simplesmente não tem, ele caga para que as pessoas estão pensando dele. O sociopata, ele finge emoção para convencer as pessoas, o Joey tá o tempo todo fazendo isso, fingindo que se importa com o irmão da Love, por exemplo, fingindo que se importa com algumas situações. O psicopata não faria isso, sabe? Ele não liga porque as pessoas pensam. Ele manipula as pessoas porque ele gosta, porque é o que ele sabe fazer e dane-se, sabe? Ele é bem frio mesmo, então tem essa pequena diferença. E o psicopata não sente remorso, coisa que o Joey sente depois que ele faz algumas coisas erradas. Ele fala, pô, não devia fazer isso e tal, não sei o que. Tanto que ele é o narrador, né? A gente fica na cabeça dele durante a temporada inteira e ele fica, pô, Love, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz por você, não sei o que. Então a gente vê que ele sente um certo remorso, por isso que é mais próximo de uma sociopatia. Mas é muito importante aqui, perceba esse grande mas que eu estou colocando no momento desse vídeo, eu não sou especialista nenhum, eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu tô falando que eu pesquisei na internet, por cima de uma forma muito leiga, tá? Então pode ser que eu esteja passando alguma informação errada para vocês. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, então vai atrás de alguém que é formado, que é especialista nessa área, fechou? Mas fica uma outra informação leiga aqui para vocês, é que, por exemplo, o psicopata, ele nasce psicopata, né? Ele tem os genes dentro do DNA dele e ele nasce daquele jeito. O sociopata, não. Ele é uma pessoa normal, mas que devido a alguns traumas, algumas coisas que podem acontecer ao longo da vida dele, ele pode se transformar em um sociopata. Ele pode desenvolver a sociopatia, entendeu? Essa é a diferença. E é justamente o que acontece com o Joey. A gente viu lá na primeira temporada a adolescência dele, que ele ficava com um cara doido, ele ficava prendendo ele naquela gaiola de acrílico, sei lá, de vidro, sei lá o que é aquele negócio. E agora na segunda temporada a gente viu um pouco mais da infância dele, de quando ele era realmente normal. Era uma criança ok, só que a mãe dele fazia várias coisas erradas, ele apanhava do pai, e aí a mãe acabou, né, fazendo um monte de coisa, ficava se mudando, fazendo algumas coisas, e aí ele acabou fazendo um negócio também que mudou a vida dele para sempre. Então a gente viu que ele foi acumulando traumas ao longo da vida para ser o que ele é hoje. E isso é justamente uma coisa que foi muito reforçada na segunda temporada, mas muito de uma forma que me incomodou.
porque parece que a série ficou jogando tipo, ó, ele era uma criança normal, ele era uma criança normal, ele não é assim, ele era uma criança normal. E tipo, eu falei, tá bom, Netflix, já entendi, ele era uma criança normal, sabe? Ele teve traumas na infância e por isso que ele é assim hoje. Tá bom, ok, não precisa ficar jogando isso na minha cara o tempo todo em todos os episódios. Eu acho que todos os episódios tinha pelo menos um flashback mostrando a infância dele, mostrando como ele era normal e os pais que eram problemáticos e tudo que ele passou pra chegar a ser o que ele é hoje. E isso me incomodou muito, porque a série parece que ficou tentando se desculpar por ele, sabe? Parecia que queria que a gente ficasse com dó, com pena e ficasse do lado dele. E a gente não pode ficar do lado, ok. O passado dele justifica o que ele é e o que ele faz, mas não deixa isso legal, sabe? Não significa que o que ele faz é ok, que a gente pode ficar do lado dele, não. Ele é uma pessoa ruim, ele faz coisas ruins. Por mais que na cabeça dele as intenções sejam boas, ele tá fazendo coisa ruim, coisa errada, ele mata as pessoas, ele é um assassino, independente das suas motivações. E a série o tempo todo parece que tá tentando justificar pra gente aceitar tudo isso, mas a gente não pode, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, a gente sabe disso. Então não se enganem, o Joey Goldberg ou Will Bettelheim, ele é uma pessoa ruim, ele é um assassino, então não é ok a gente torcer por ele. Tomem cuidado pra não ficar do lado do assassino na história, do sociopata. E isso eu tô falando não só pra vocês, mas eu tô falando pra mim também, porque eu assistindo tanto a primeira quanto a segunda temporada, em certos momentos a gente acaba, tipo, torcendo, sabe? A gente tá tanto dentro da mente dele, tá tanto vendo as razões que ele tem, as motivações, que a gente acaba, em alguns momentos, torcendo pra que as coisas que ele tá fazendo deem certo, sabe? E não é assim, mas a gente acaba torcendo por ele, não tem jeito, só que a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque acaba sendo, sim, de uma certa forma perigoso. Desde que a gente saiba separar o que é realidade, o que é ficção, ok. Mas tem pessoas que não sabem fazer essa separação, então cuidado com isso daí. Mas essa questão de estar dentro da mente dele, né, que ele é o narrador, os pensamentos dele narram a história, é um negócio que eu curto muito. Curti na primeira temporada e curti ainda mais na segunda, porque a gente realmente entende ele, entende as motivações, entende por que ele faz o que ele faz. Independente de concordar ou não, mas a gente entende o porquê ele faz o que ele faz. Ele realmente acha que é uma pessoa boa, que ele faz as coisas boa, sabe? Ele tem um pensamento meio distorcido por causa das coisas que ele já viveu. Então é legal a gente estar dentro da mente dele. Mais uma coisa que foi muito legal foi a Candace nessa segunda temporada, que chegou e falou, mano, eu não quero te matar, sabe? Eu não quero me vingar, eu quero mostrar, eu quero que você enxergue quem você realmente é. Porque você não sabe quem você é e eu vou te mostrar quem você é uma pessoa ruim, sabe? E isso foi muito legal, porque ela fica esse tempo todo tentando mostrar pra ele que ele não é uma pessoa ok, que ele faz as coisas ruins e que ele não é esse herói que ele acha que é. E é uma coisa muito interessante, porque é um ponto de vista de fora da cabeça do Joey e é como a gente deveria enxergar ele, do jeito que a Candace enxerga. E essa batalha entre eles dois foi uma coisa muito interessante nessa temporada. E falando na Candace, cara, ela trouxe uma crítica muito grande nessa temporada que traz muito para a realidade de muitas mulheres, que é aquele estereótipo da mulher que é ex, que sofreu muito na mão do namorado, na mão do ex-namorado. E aí quando ela tenta contar pras pessoas, tenta ir atrás, tenta buscar ajuda, ela é tirada como a ex-doida, ciumenta, histérica. Sabe, quantas mulheres já não passaram por isso, cara? Eu conheço casos que já aconteceram mais no meu passado, assim, hoje em dia eu não conheço tanto, mas eu já vi isso acontecer, sabe? Da mulher sofrer na mão do cara e ela vai tentar contar pras pessoas e todo mundo fala, mano, né, não é assim, você tá exagerando, você tá sendo dramática. E não é, sabe? Às vezes o cara é ruim, a gente sabe que o cara é ruim, feminicídio tá a milhão aí. Quantas mulheres não morrem o tempo todo na mão de namorado, de ex-namorado louco? Todo dia tem uma notícia dessa, a gente sabe disso, a gente vivencia isso. Só que continuamos desacreditando das mulheres que sofrem. Claro que tem as doidas, tem as histéricas, tem as que inventam? Tem, sempre vai ter as pessoas que fazem essas coisas. Só que eu arrisco dizer que a maioria das mulheres que vão atrás, que buscam ajuda, sabe, que estão desesperadas, porque normalmente quando ela vai pedir ajuda, ela acaba falando de um jeito que parece dramático, que parece que tá exagerando, mas às vezes ela não tá, porque ela realmente tá desesperada e já passou por muita coisa. Porque pra ela chegar a pedir ajuda, é porque ela realmente já passou por muita coisa. De repente ela tá temendo pela vida dela ou de outras pessoas, ou temendo pela saúde, por coisas que possam acontecer com ela ou com outras pessoas. E aí quando ela fala, não, caramba, realmente, todo mundo ali incentivando pra ela pedir ajuda, quando ela vai realmente pedir ajuda, todo mundo fala, não, é doida, não, a gente não tem prova, não sei o que, sabe? E a Candace passa muito por isso nessa temporada, tá até na própria delegacia, quando ela vai tentar denunciar o Joey, e quando ela tenta alertar as outras pessoas também, todo mundo, mas será? Será que é isso mesmo? Será que é isso que você tá contando? Será que aconteceu realmente desse jeito?
sabe? E é um retrato muito forte, uma crítica muito sensata e que eu achei muito legal de ter numa série tão popular da Netflix. Espero que isso faça a gente abrir um pouquinho os olhos e falar, quando uma mulher vem pedir ajuda, não, calma. Vamos analisar, vamos escutar o que ela tem a dizer, porque deve ser um negócio e provavelmente é um negócio real, é um negócio que ela realmente está passando e vamos tentar ajudar de alguma forma. Então eu espero que nosso pensamento comece a mudar, porque a gente já tá bem atrasado nisso. Até porque quando a gente tem a reação contrária, quando a mulher vem pedir ajuda, a gente fala que ela tá exagerando, que tá sendo dramática, que não é bem assim, que a história talvez não seja essa, a gente desencoraja as mulheres que estão sofrendo, que eventualmente acabam sendo assassinadas, porque normalmente assim, né, nenhuma mulher é assassinada do nada pelo ex. Ela já apanhou, ela já sofreu e provavelmente ela já tentou buscar ajuda e foi desacreditada, e aí, o que acontece? Morre. E aí depois fica todo mundo se lamentando, mas ela não pediu ajuda. Não, ela tentou. Muitas vezes ela tentou. Só que as pessoas desacreditaram nela e ela recua. Ela fala, ninguém vai acreditar em mim, então não vou mais falar. E aí as coisas vão piorando, piorando, até que chega num ponto irreversível. Então, né, vamos tentar mudar esse quadro aí. E falando em relacionamentos tóxicos, vamos falar do Joey e da Love, né? Que Love é a nova obsessão do Joey, que ele tá correndo atrás. Eu não posso falar muito, porque o que eu mais quero criticar nesse relacionamento é mais o finalzinho dos últimos episódios ali, vai ter spoiler, então eu vou falar isso mais no final do vídeo. O que eu posso dizer é que até o 8º episódio ali, de repente, eu gostei. Eu gostei muito da relação, gostei muito da vivência, da obsessão dele, do Joey indo atrás das coisas que aconteceram. Curti pra caramba. Mas o desfecho deles dois, seja pro bem ou pro mal, enfim, não cabe falar nesse ponto do vídeo, eu não gostei. Foi meio broxante, desapontante, e eu vou falar o porquê no final desse vídeo. Então, se você já assistiu, fica aqui até o final pra saber. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, tira a sua própria conclusão, depois você vem ver a minha opinião. Mas, no geral, eu gostei, eu acho que foi muito legal. Ainda prefiro tudo que aconteceu com a Beck, mas esse relacionamento aí com a Love também foi muito legal. E falando na Beck, mano, foi um negócio que eu curti muito. Foi que eles não ignoraram a primeira temporada, sabe? E é um negócio muito legal porque quando a gente tá vivendo, as coisas que a gente viveu no passado, elas influenciam diretamente em quem a gente é hoje, nas decisões que a gente toma hoje. Os nossos relacionamentos passados, eles influenciam em como a gente se relaciona no futuro. E isso aconteceu nessa temporada, sabe? Tudo que o Joey viveu com a Love, ou tentou viver com a Love, foi retrato de tudo que ele viveu com a Beck. Tanto que ele falava, não vou cometer os mesmos erros, não sei o que, agora vai ser diferente, tô tentando me tornar uma pessoa melhor. E ele ficava tendo visões dela, e o livro dela foi incluso. Então assim, a gente vê que o que aconteceu na primeira temporada, o começo de toda essa história, influencia diretamente no que tá acontecendo agora na segunda. E eu achei isso sensacional, porque o nosso passado sempre influencia o nosso presente, o nosso futuro, e não ignorar o que aconteceu na temporada anterior, eu achei muito interessante. Até porque tinha tudo a ver com a história da Candace, tudo que ela tava falando, tudo que ela viveu também, então não tinha como ignorar, e eles realmente não ignoraram, então achei isso sensacional também. Mas falando da nova temporada, das novas coisas que aconteceram e principalmente das novas pessoas que chegaram, eu achei incrível, cara. Os novos personagens, o Forney, por exemplo, que é o irmão da Love, cara, eu achei incrível. Foi um cara que evoluiu muito e foi de longe o que mais me surpreendeu nessa temporada. Porque ele começa sendo um Mauricinho, um filhinho de mamãe, que não sei o que, andando de roupão pra lá e pra cá, sabe? Todo nada a ver, sendo um ex-viciado em droga, em bebida, etc. E aí ele tem uma evolução, cara, que eu desacreditei, sabe? No ponto que ele chegou até o último episódio, eu falei, mano, ele evoluiu muito, ele chegou num patamar muito alto, então foi um personagem que me surpreendeu pra caramba. E os outros também, né, os novos vizinhos do Joey, as novas vizinhas, no caso que foi a Ellie e a Delilah, tudo que aconteceu em volta delas duas, junto com o Joey, separado do Joey também, achei histórias bem interessantes, e da própria Love também, foi uma adição muito legal, por mais que eu não tenha gostado do final dela, mas tudo que percorreu, toda a história da personagem, o passado dela, o relacionamento passado dela também, toda a história que aconteceu foi um negócio bem triste, bem tocante. Então, assim, gostei demais. Não teve ninguém que eu olhei, assim, de novos personagens e falei, não, foi meio bosta, foi ruim, não foi legal. Não, foi todo mundo muito bem, todas as histórias, todas as coisas que foram acontecendo paralelamente à história principal, pra mim, incríveis e impecáveis, foram muito bem desenvolvidas. E se eu posso resumir aqui essa temporada em uma palavra, seria surpreendente, cara, porque de verdade, principalmente nos 2, 3 últimos episódios ali dessa temporada, foi acontecendo uma sequência de coisas que eu realmente não esperava. E modéstia à parte, pelo tanto de séries que eu assisto, é difícil me surpreender com alguma coisa. Normalmente eu adivinho antes. Não grandes plots, mas, sabe, pequenas coisas eu falo, puta, vai acontecer isso aqui. E normalmente acontece. Não foi o caso aqui, sabe? O destino do Ford, o destino da Love, o destino de vários personagens e alguns acontecimentos foi acontecendo
nossa, eu não esperava. Ou o que aconteceu também em alguns momentos ali é que, nossa, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu achei que ia acontecer de uma outra forma, sabe? Então eu achei muito louco, realmente foi me surpreendendo, principalmente no final da temporada. Então acho que essa palavra define essa segunda temporada, por isso que eu recomendo que você assista caso não tenha assistido ainda. E se você já assistiu, não sei se é o seu caso, mas se você quiser resumir em uma palavra, tentar pelo menos, deixa aqui nos comentários pra eu ver. E aproveitando esse gancho que eu já tô falando aí que o final foi surpreendente, agora eu vou começar a falar um pouquinho do final, então vai ter spoilers. Se você não assistiu ainda, resumidamente pra você, sem spoiler, eu curti muito essa temporada de verdade, não cheguei a me decepcionar com o final, mas o que eu posso dizer é que assim, o nível da temporada tava alto, as coisas estavam acontecendo muito top, da hora, e aí no final foi bom, sabe, o final não foi ruim, mas eu acho que não foi no mesmo nível do resto da temporada, então assim, sendo assim, comparando, eu acabo preferindo a primeira temporada, que foi mais novidade, que foi mais surpreendente, mas a evolução da segunda temporada foi muito boa, foi uma ótima temporada, terminou com um gancho pra terceira, então assim, recomendo que você assista, caso você não tenha assistido ainda, tenho certeza que você não vai se decepcionar. Assista a segunda temporada de You, todos os episódios já estão disponíveis lá na Netflix para você assistir. E para você que já assistiu, vamos falar agora do finalzinho, rapidinho, só fazer alguns pequenos comentários nos destinos de cada um dos personagens. Se você não assistiu e quiser continuar esse vídeo, é por sua conta e risco, tem gente que gosta de spoiler ou que não liga, então vamos falar desse final da segunda temporada de You. Bom, o primeiro comentário que eu deixo aqui é que eu fiquei muito triste com a morte do Ford e da Delilah. Cara, foram personagens muito injustiçados, na minha opinião. Porque assim, eles evoluíram, eles tinham uma história muito boa, sabe? E aí chegou no fim. Não tô falando que eu fiquei triste, que eu, tô com raiva, a história não foi legal porque eles morreram, não. Morreram pelo acaso, sabe? Coincidentemente ou não, né? Surpreendentemente, eles não morreram pela mão do Joey, que é o assassino principal da série. Morreram indiretamente por causa dele, mas não pelas mãos dele. Inclusive eram pessoas que ele mesmo gostava pra caramba e defendia, protegia e tudo mais. Só que foram personagens que evoluíram muito e que eu comecei a me apegar neles. E quando eles morreram, eu falei, caramba, mano. Sabe, eu fiquei bem triste, assim. Então, foi algo que eu não esperava que acontecesse, tanto a morte da Delilah quanto a morte do Ford. A da Delilah, quando o Joey começou a ter alucinações, acho que não sei se foi a Beck que apareceu pra ele, falando, não, você deixou a Delilah lá? Não, mas a Delilah já morreu, ela tá lá morta e tal, não sei o quê. E aí ele falou, não, ela não tá. Ele começou a tentar lembrar, porque ele tava drogado na noite anterior, não lembrava de nada. E aí eu comecei a desconfiar, falei, mano, realmente, se ele tá tendo essa visão, eu acho que realmente ela morreu, mas eu não acreditava que ele tinha matado, eu sabia que tinha sido outra pessoa, só não sabia quem. Desconfiei da Love? Desconfiei, mas não tinha certeza, então não vou levar esse mérito pra mim, não. Já o Ford, eu realmente não esperava, cara, principalmente do jeito que foi. Até que na hora que ele apontou a arma pro Joey, e aí teve um tiro, e aí o Joey caiu e teve sangue nele, eu sabia que não tinha sido o Joey que tinha morrido. Antes do tiro eu achei que ele ia morrer, mas quando teve o tiro eu falei, não, eu acho que não foi porque mostrou o corpo dele e não mostrou o Ford. Então eu acho que foi o Ford. Só que eu achei que ele tinha virado a arma pra ele e se matado. E aí não, foi o policial lá atrás, mano. Foi de um jeito que eu não esperava, coitado do Ford. No momento mais são que ele teve, o momento que ele mais evoluiu, o momento que ele mais estava falando as coisas certas, que ele chegou numa conclusão, sabe, que ele tava pensando certo as coisas, morreu, coitado. Então assim, eu fiquei bem triste com essas mortes, eu acho que foram os personagens mais injustiçados pelo final que eles tiveram. Já o Joey, como eu falei pra vocês, né, eu gostei muito dele nessa temporada, só que eu acho que foi aquele negócio bem forçado de herói injustiçado, que tá fazendo as coisas com boas intenções. Ele matou um cara que era pervertido, que se aproveitava de mulheres, de meninas mais novas, então ele tá certo. Mano, não tá, não é pra matar as pessoas, sabe? Não é direito dele, não é ele que escolhe. Porque se a gente puder matar as pessoas, fazer justiça com as próprias mãos, quem decide o que é justo e o que não é? Sabe? Esse é o maior dos questionamentos. O que ele poderia ter feito? Pegado as fotos de volta, colocado no apartamento do Henderson, por exemplo, deixado lá ele amarrado, deixado a porta do porão aberto, a Ellie dormindo ainda com droga no sangue e feito uma ligação anônima pra polícia. Falou, eu vi uma menor de idade entrando lá na casa dele e tal, não sei o quê, e deixar a polícia cuidar do resto. Tem ele é pervertido, eu sei porque eu conheço dele, sou amigo dele, ele tem umas fotos, procurem lá. Sabe, por mais que a polícia desconfiasse, ela falou, vamos lá ver, né, vai que. Ia chegar lá, ia fazer exame de sangue na Ellie, ia estar drogada, ia ter as fotos do Henderson, ia ter todas as coisas lá. Pronto, mano, acabou, o cara vai preso, a carreira dele acaba, a reputação dele acaba. Claro que tem todo, mas ele tem dinheiro, ele é famoso, enfim. Não vou entrar nesse questionamento, o fato é de que não cabia ao Joey fazer essas coisas, ele foi lá e matou o cara, fora tantas outras mortes que ele causou.
Mas esse negócio de ficar mostrando a infância dele, de ele sendo queimado por cigarro, de ele apanhando do pai ou de um outro cara lá, a mãe dele abandonando ele, tudo que ele passou, sabe? Parece que a série tá falando, não fiquem com raiva dele, ele tem os motivos dele, então ok ele fazer isso, vamos passar a mão na cabeça dele. Não! Sabe? Não, ele é um assassino, não vamos passar a mão na cabeça dele. E eu senti que teve essa forçada. Mas, se a gente for olhar pela atuação do Penn Badgley, que é o ator que faz o Joey, mano, que cara foda, mano. Eu gosto dele desde quando ele era o Dan Humphrey lá em Gossip Girl. Mas aqui ele tá sensacional, cara. Tanto na narração dele, aquela voz, sabe, aquela voz fria e grave que entra na nossa mente, sabe, que penetra no ouvido e você fala, caramba, você se envolve, sabe, você entra realmente na mente dele por tudo que ele vai falando, por tudo que ele vai narrando, ao mesmo tempo que quando ele tá atuando, principalmente nas cenas que a emoção tá ali, a flor da pele, o olho dele arregala, a gente vê a veia dele aqui no pescoço, mano, é sensacional, sério, de verdade. Eu curti muito a atuação dele, mais ainda do que na primeira temporada. Falando de atuação, eu acho que ele arregaçou ainda mais nessa segunda, cara, de verdade, eu curti muito toda a caminhada do personagem, por mais que teve esse negócio de herói injustiçado aí nele. E tivemos também a Candace, que foi uma personagem que eu gostei mais do que eu achei que iria gostar, depois que ela apareceu no final da primeira temporada. Nessa segunda eu curti muito, teve toda essa crítica, né, de ex-doida e tal, e tudo que ela foi fazendo, confrontando ele, sabe, ali de igual pra igual, ao mesmo tempo que ela lutava contra os traumas que ela tem por causa do relacionamento deles, que ela foi enterrada viva e sofreu pra caramba na mão dele. Então ela tentava enfrentar tudo isso, ao mesmo tempo que ela tentava alertar outras pessoas de quem ele era, do que ele era capaz de fazer e tal. Então eu curti muito, mas eu fiquei triste pelo jeito que ela morreu. Sabe, porque ela do nada morreu nas mãos da Love, que eu já vou falar sobre ela, morreu nas mãos da Love, e a última cena da Candace, totalmente injustiçada, foi ela no porta-mala do carro da Love e só, sabe? Não mostrou o que ela fez com o corpo, porque o Joey, quando matava alguém, mostrava ele cortando o corpo e fazendo os negócios e tal, não sei o que, se livrando do corpo, se livrando das provas. A Candace nas mãos da Love, será que ela tá até agora no porta-mala do carro, sabe? O que fizeram com o corpo dela, coitada? Então assim, só porque ela já foi enterrada uma vez, não significa que ela não podia ser enterrada de novo. Enfim, eu fiquei meio triste por esse final dela, mas foi um personagem que adicionou bastante nessa segunda temporada. E, por último aqui, a Love. É difícil falar porque eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito pra vocês o que eu senti por essa personagem, mas assim, eu gostei muito dela, da atuação dela, sabe, por tudo que ela viveu com o Joey, por tudo que ela foi fazendo, pela história que deram pra ela, do ex-marido dela, que ela é viúva e tal, tudo que aconteceu até o final do 8º episódio, eu tava curtindo muito, até o final do 9º episódio, na verdade, eu tava curtindo muito a atuação da Love, a personagem Love. Só que quando revelou tudo, revelou que ela matou a Delilah, revelou que ela era obcecada pelo Joey, que ela tava seguindo ele, que não sei o que, não me convenceu. Eu não sei porquê. Eu olhava pra ela, eu não via uma sociopata, eu não via também uma psicopata. Porque ela tinha remorso, não remorso, né? Mas ela chorava, ela demonstrava emoção, coisa que um psicopata não faz, só que ao mesmo tempo ela não demonstrava remorso necessariamente, ela, sabe, não necessariamente fingia emoção, enfim, eu acho que ela não se encaixou em nenhum dos dois, ela era só uma mina que tava obcecada pelo Joey que assassinava os outros, sabe? E eu acho que não é disso que a série se trata, eu acho que não encaixou bem, as expressões que ela fazia não me convencia, porque ela não tava convencida do que ela tava fazendo, sei lá, não sei. Eu falei que eu não ia saber explicar, né? Porque assim, por que eu gosto do Joey, né? Por tudo que ele, apesar de tudo que ele faz. Porque eu vejo que ele é doido, sabe? Se você percebe, você olha pra ele, ele é doido, sabe? Ele é sociopata realmente. Ele faz as coisas e a gente tá dentro da mente dele. Agora a Love, você olha pra ela e fala, ela é só uma mina, sabe? Ela não me convenceu como uma mulher que tá obcecada por alguém, fazendo as coisas, achando que tá fazendo a coisa certa. Ela não me convenceu de nada disso, sabe? Então, sei lá, essa revelação pra mim não foi... Não a revelação em si. Eu achei legal que a menina que era toda certinha e tal, não sei o que, ela que assassinou a babá lá do irmão, ela que assassinou a Delilah, ela que prendeu o Joey e que é pior do que ele. Eu gostei da revelação em si, mas da atuação da atriz, da Love, depois da revelação, eu não curti muito. Não sei dizer exatamente o porquê. Ela não me convenceu. Mas ainda assim, eu acho que foi uma ótima personagem nessa temporada e... Falando sobre o final, né? O final de ela ter terminado com o Joey, os dois ter terminado junto, ela grávida e tal. A primeiro momento, se a gente olhar, a gente fala, porra, não é uma mensagem legal que a Netflix tá passando pra gente, porque o cara faz bosta e tá tudo ok, conseguiu tudo o que queria, a vida que ele queria, né? Não é uma mensagem legal de se passar. Primeiro que, eu acho que, diferente de 13 Reasons Why, por exemplo, You não é uma série que tem a responsabilidade de passar um final perfeito, sabe, com a justiça sendo feita, eu acho que não tem.
Os vilões às vezes vencem, é a vida real, acontece, sabe? Então acho que a série em si não tem essa necessidade. Mas se a gente analisar direitinho, não foi o que aconteceu, sabe? Eu acho que o Joey, ele não teve o final que ele queria, o final perfeito da vida dele que ele sempre sonhou. Porque o que ele sempre buscou? Uma mina perfeitinha, né, bonitinha, que ele pudesse manipular, que ele pudesse mentir, fazer as coisas em nome do amor, nem que isso significasse matar as pessoas ou deixar as pessoas presas, até que ele convencesse que ele estava fazendo as coisas certas, até que ele convencesse as pessoas que as razões dele justificava tudo que ele estava fazendo, sabe? Era isso que ele buscava na Beck e foi isso que ele buscou na Love. Ele fazia um monte de coisa pelas costas dele, manipulava, sabe? Matava as pessoas em nome da Love, ajudava as pessoas para se tornar uma pessoa melhor para Love. E a partir do momento que ele descobre que ela é pior do que ele, que ela praticamente não é uma psicopata, mas é praticamente uma psicopata, é pior do que ele. Não era isso que ele queria, não era isso que ele sonhava, não era isso que ele buscava. Tanto que ele relutou muito. Ele começou a falar, mano, você é doida, sabe? Não é isso que eu quero, quando ele tava preso lá. E aí ele começou a relutar muito e acabou admitindo que ia ficar com ela e tal. Tanto por ela estar grávida, quanto pra fazer ela acreditar e pra ele poder ser solto. Então assim, ele terminar com ela não é o que ele queria. Tanto que nas últimas falas dele ali, do último episódio, ele fala que tá numa prisão e tal, não sei o quê, porque não é o que ele queria. E muito por isso, ele acaba criando a nova obsessão da nova vizinha lá da casa que eles se mudaram. Então, será que ele realmente foi recompensado? Porque ele buscou a punição, né? Ele ia ficar lá esperando a polícia chegar. Depois, quando o Forrest descobriu, ele buscou a morte para ser castigado por tudo que ele fez. Então, esses finais seriam coisas que ele estava aceitando, já ok. O único final que ele nunca pensou, que ele não queria, era ficar do lado de uma pessoa pior do que ele. E foi exatamente o que aconteceu. Então acaba sendo, de uma certa forma, uma punição. As coisas não deram necessariamente certo para ele. Por mais que ele tenha saído impune, mas ele não teve o destino que ele queria. Então acaba sendo, de certa forma, uma punição pro personagem. Isso foi o que eu achei da segunda temporada. Agora fica aqui a dúvida. Quem é essa nova vizinha? Será que é só uma mulher comum? Ou, aqui fica o meu palpite, eu acho que é a mãe dele. Será que mais alguém pensou nisso? Acho que a Bia também tinha pensado nisso quando eu comentei com ela, ela assistiu primeiro do que eu. Quando eu comentei com ela, acho que ela também já tinha pensado nisso. Eu acho que é a mãe do Joey, porque a gente não sabe o que aconteceu com ela. Até então a série não mostrou. Então pode ser ela. Inclusive, ela tava lendo uns livros ali, que eu fui dar uma pesquisada. A Bia, na verdade, que reparou nesses livros. E aí eu fui dar uma pesquisada só pra dar uma confirmada. E os livros, eles não necessariamente são, tipo, estudos da mente humana. Mas tem um pouco a ver com romance e tem um pouco a ver também com manipulação psicológica, tem um dos livros ali. Então tá na linha ali, tipo, romance, manipulação psicológica. Quem se encaixa nessas características? O Joey, que é filho dela. Então eu acho que tem alguma coisa a ver, mano. Vai ter alguma relação. Ou vai ser uma mulher que estuda a mente humana e que vai entender o Joey logo de cara e mesmo assim vai ficar com ele. Ou vai ser quem vai descobrir as coisas dele e vai fazer ele ter o final de punição, de ir preso ou de ser morto ou qualquer coisa do tipo. Vai, de repente, ajudar ele a se tornar uma pessoa melhor, o que não é o que eu gostaria que acontecesse, mas pode acontecer também. Então tem todos esses caminhos aí pra série seguir. O que me deixa na dúvida aqui é, o Joey com essa nova obsessão, ele vai ser obsessivo sozinho? Ou a Love, que é louca igual ele, vai ser obsessiva junto com eles? Vão querer fazer o trisal Chernobyl? Não sei, mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu quero saber o que você acha, o que você achou da segunda temporada e o que você acha que vai acontecer nessa terceira temporada. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece, antes de sair do vídeo, eu sei que ficou um pouquinho longo, mas se você chegou até aqui, clica nessa bolinha, vem fazer parte dos mais de 50 mil inscritos aqui do canal e assiste outros vídeos que tem aqui. Aqui em cima tem uma playlist com outros vereditos de outras séries que eu já fiz, então vai lá assistir. Semana passada eu fiz de The Witcher, por exemplo, então também é uma série da Netflix, talvez você tenha assistido, vai lá ver o meu veredito. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima, cuidado com os loucos por aí e valeu!